A agenda econômica do Ceará é feita de sonhos e realidades e urgências. Enquanto é preciso pensar o futuro, discutir, por exemplo, hidrogênio verde, é também necessário gerar emprego hoje, especialmente no interior. Para conversar sobre o cenário atual e sobre perspectivas, a gente recebe no programa de hoje o economista Célio Fernando Mello. O programa do Anuário já está no ar. Célio Fernando Bezerra Mello passou pelo governo. Ele foi secretário executivo da Casa Civil, tocando em larga medida a agenda do governo para o hidrogênio verde. Ele segue à frente da BFA, que agora, com uma fusão, se tornou Asto-BFA e foi determinante para conteúdos do Anuário do Ceará. Os técnicos da Asto-BFA, por exemplo, trabalharam os conteúdos da economia do Ceará, das finanças da capital e da infraestrutura. E é com o Célio Fernando que a gente conversa agora. Célio, bem-vindo, obrigado por aceitar o convite. Obrigado mais uma vez, Célio. Essa parceria tem sido muito virtuosa. Sim, certamente. É importantíssimo para o Anuário ter a BFA, a Asto-BFA agora, porque é uma leitura muito técnica, não é muito específica e é muito bom ter vocês fazendo esse trabalho. E a primeira pergunta, Célio, é de leitura de cenário. Estamos falando de um governo do Ceará que tem um legado, lá desde os anos 1980, de ser um governo que opera no azul, desde aquela época do ajuste fiscal do primeiro governo Tasso. E a gente se depara agora com preocupações que passam pela saúde financeira do Estado. A Firjan fez um relatório que preocupou bastante. O governo tem a sua versão. Queria que você lesse esse cenário, lesse o que é que de fato temos hoje no quadro, qual é a cor das finanças do Estado hoje. Eu vi até o depoimento, né, da explicação do secretário da Fazenda, né, o Fabrício Gomes. É importante a gente poder entender que o Ceará fez um plano de desenvolvimento junto ao Banco Mundial. Só que esse plano de desenvolvimento era para você trabalhar e dar manutenção ao investimento público. Nenhum organismo multilateral faz renegociação de dívidas, não é esse a questão. Como o Ceará, nessa vontade, nesse sonho, nesse protagonismo da transição energética, ele pegou e começou a tratar isso para poder manter o investimento público, porque isso é necessário para esse protagonismo, você ter infraestruturas. Então, como manter isso? Então, foi discutido com o Banco Mundial um plano, né, que se chama Reestruturação Econômica e Fiscal para o desenvolvimento da transição energética. É nesse caso, nesse momento, é que você reestrutura a parte econômica fiscal do Estado e você tem um ganho até, porque as taxas de juros são menores do que alguns empréstimos. Acho que a economia do Estado do Ceará foi de algo em torno de 700 milhões, isso num volume de recursos de 2,6 bi. Só vou falar nessa ponta aí, porque pude participar, apoiando, né, obviamente, ao Estado nessa situação, e é muito interessante, porque às vezes você coloca, olha, qual o espaço fiscal foi pedido ao Tesouro, né? E, de repente, é porque quando você vai fazer um pedido e isso não pega limite, porque eu estou trocando dívida para melhorar a questão do investimento público, aí você levanta essa questão. Então, a verdade é que continua saudável, tá? Não há nada que aponte para uma lógica diferente, continua saudável. A operação foi importante? Talvez sim, para poder manter esse investimento público. Acho que o Ceará foi 7 anos seguidos, o maior investimento público em relação à receita corrente líquida, né? Então, agora recupera. E isso é necessário. Acho que esse é o ponto. Tem que lembrar que foram esses 540 milhões de dólares, tá? Que foram até em moeda em ien, tá? Baseado aí em alguns estudos que o governo fez. Nós temos aí também uma solicitação que ocorreu para o Porto e tal, algo em torno de 90 milhões, com 10 milhões do PCM de contrapartida, 10 milhões de dólares, nós estamos falando. Houve também uma solicitação que a gente chama de fundo concessional de 35 milhões de dólares do Climate Investment Fund. Há outras iniciativas até de fundos a recursos perdidos, porque a gente está vivendo alguma coisa, a gente fala da energia renovável, mas a grande questão é a mudança climática. Você viu aí o Rio Grande do Sul, todo mundo diz, em 41 houve, e agora está vendo. Não, é a aceleração dos fenômenos. Sempre existiram. A gente tem o El Niño, essas coisas, é óbvio que vão continuar existindo. Como houve a era glacial. Tá? Então, se a gente for entender, é óbvio que a gente tem mudanças de clima ao longo dos milhões ou milhares de anos da existência até humana, sobre todos esses aspectos.
E agora você está pegando e tentando trabalhar tudo isso. Quando vem um Banco Mundial, quando vem um European Investment Bank, quando vem uma KfW e tal, conversando isso, é porque nós estamos numa mudança de época. Isso a gente discutiu até no anuário. Essa mudança de época tem que ser entendida. Você colocou uma coisa tão importante, pragmatismo que se coloca, que a gente tem que ter uma realidade onde as pessoas passam fome. As pessoas passam realmente fome e há muito tempo, porque acabam esquecendo que a gente só consegue resolver as coisas a médio e longo prazo. Então, esse é um pacto ético, é um pacto que a gente faz entre gerações. Infelizmente, uma geração acaba sendo um pouco mais, quando você planeja o médio e longo prazo, ela fica sofrida naquele momento, porque você tem que pegar e preparar para as futuras gerações. Esse é o pacto intergeracional, né, que a gente diz. E é isso, José. Tá. Então, às vezes, o sonho e a realidade, eles se confundem porque, às vezes, o sonho é muito mais realidade porque ele está olhando estruturalmente. Ele olha no médio e longo prazo. Nós que somos mais provincianos, a gente quer um tiro curto pensando que isso resolve. E a gente acaba ficando sempre num poço sem fundo, porque a gente sempre está tentando resolver o curtíssimo prazo, sem esse olhar do longo prazo. Vamos lá, a vida real é dura, né? Dura demais. A vida real não tem tempo para esperar que o hidrogênio verde se firme, porque nem sequer tem um marco regulatório claro no Brasil. A vida real quer emprego lá em Itaiçaba, lá em Itapiúna, lá em Granja, para o trabalhador com baixa qualificação poder injetar plástico e fazer sandália, como a Grendene faz em Sobral. Aliás, faz há muito tempo, e o impacto para a gente é do emprego de chão de fábrica. A Grendene não se relaciona com o Estado de maneira mais pronunciada, a baixa remuneração. Pergunto, como conciliar, Célio, essa agenda, né, insistindo nesse ponto, de uma agenda tão moderna como você traz, do hidrogênio verde, você se envolveu tanto com isso quando estava no governo, versus a urgência de saber quem vai fabricar no lugar da Paquetá lá no interior? Para você ver, só em a gente olhar para o hidrogênio como foco e ver a transição, a gente pode pegar e qualificar fundos para o futuro, porque é assim que pensa o mundo. Quando você fala essa questão do hidrogênio, é muito ditado popular, para ficar bem mais fácil. Mais vale a viagem do que o destino. Nós estamos numa transição, ninguém vai mudar. E aí não é inteligente pensar que nós vamos mudar 2.000 postos de gasolina para 2.000 postos elétricos. Não existe isso. Tá? E às vezes quando a gente fala foco no hidrogênio verde, numa transição, gente, é porque uma transição demora. Quando se fala, a gente fala em Agenda 2030 e o net zero é 2050. Só que se você não pensar agora nas infraestruturas, olha o que acontece. A gente acaba trazendo água. Olha que coisa interessante. Sabe por quê? Hidrogênio precisa de água. Quando você vai na viagem, olha como a gente está melhorando. Quanto foi que a gente resolveu os problemas dos recursos hídricos? De repente, por conta do hidrogênio, precisa de água. Então, nós estamos vendo um futuro. A água começa a ser trabalhada. O que houve? Não, nós tivemos a EGE. Olha que coisa bacana. Para quê? Para esgotamento sanitário. Não é para água de reuso. Mas quando você tem um esgotamento sanitário, você tem duas vertentes, que aí tem que pensar estruturalmente. Você dá condições àqueles 19 bilhões que não tem impacto nenhum do Brasil, para que você depois tenha água de reuso e para que você também possa fazer até com aquela massa de resíduos sólidos, fazer biogás. Olha que interessante. E aí, isso existe? É realidade, José. O Ceará estava com 15% de blend, de mistura de biometano, que é do lixo lá de Caucaia. Isso é verdade, é da Cegás. Isso é realidade. E na hora que você, poxa, eu vou precisar desse gás, vai muito mais. Durante a pandemia, nós chegamos a 55% de biometano. Então, vamos entender. E o biogás? Eu preciso de redes. E olha, se eu tiver hidrogênio verde, poxa, tem que ter dutos. Olha que interessante. E aí, para cada 3 gigas que eu fizer de energias renováveis, essa fotovoltaica e essa ventos, eu posso fazer 1 giga desse hidrogênio que eu posso mandar. Aí você me pergunta, mas isso é importante? Também não. Sabe por quê? Quando eu estou pensando no hidrogênio verde, olha o que eu descubro. E que não é um negócio. Eu recebo uma ligação lá do governo federal dizendo que é estratégico a gente fazer fertilizante, porque nós importamos, Josério, 20 bilhões de dólares ano. E ninguém pensa nisso. 20 bilhões de dólares ano, olha que o nosso orçamento do Ceará é 36. Quando eu estou falando do hidrogênio, não chegamos no hidrogênio, não. O hidrogênio, quando você mistura com nitrogênio, que pode ser uma vertente, vira uma coisa chamada amônia, que com aquele negócio que faz 20 anos que está se procurando lá, que é fosfato, tá certo? Sabe o que a gente tem? O que precisa o Centro-Oeste, que é o celeiro do mundo.
As mudanças climáticas levam à questão de segurança alimentar para o mundo. Bilhões de pessoas, nós estamos indo para 10 bilhões de pessoas. E tu já imaginou, se a gente não tiver o fertilizante no Brasil, a gente só fica mercado primário importando? Olha o que é o hidrogênio. Quando eu vejo o hidrogênio de maneira capsulada, eu estou olhando a eólica de 20 anos atrás, que precisou do Proinfa. Quando eu tinha o Grambel fazendo o telefone, eu estou olhando do mesmo jeito, porque não tinha escala para ter telefone. E olha para onde a gente foi. Até em 66, com aquele negócio de Jornada nas Estrelas, eles inventaram um negócio chamado celular. Tá entendendo? Então, as coisas, quando a gente pensa, elas são muito mais longevas do ponto de vista de você estruturar. Agora, quando eu vou olhar, e aí? Estou passando fome hoje, tenho que vender o almoço para comprar o jantar. É uma verdade. Aí vamos ver, tem lá o combate à fome, 53 mil famílias recebendo uma assistência. Mas será que deve se viver de assistência? Ou a gente deve buscar estruturas para o futuro? Então, as energias renováveis, segundo o IRENA, para 2050, você vai ter de 5% a 7% só de hidrogênio. Ninguém está dizendo que é mais do que isso. Você vai ter 74% de energias renováveis. Ora, a energia renovável vai servir para tudo isso. E agora? Estamos falando de inteligência artificial. Aí o que você quer dizer com isso? Não, na hora que a gente estava pensando no hidrogênio, de novo a viagem antes de chegar no destino, se começou a ter uma movimentação para mais sites de fotovoltaica, para poder atender essa ambição, né, que é das mudanças climáticas, que é a mudança do fóssil para energias renováveis. A IA está puxando mais o quê? Memória. Data center consome energia. Opa! Quer dizer que então essa energia que vai ter que ser feita renovável não é mais só para hidrogênio? Olha que bom. Ainda bem que a gente pensou nisso, né? Porque veio 20 gigas de Salvador, 13 gigas do Rio Grande do Norte, 10 lá do Piauí, 6 do Ceará. Olha que bacana. Sabe por quê? A gente começou a criar parques nesse sentido. Casa dos Ventos andou falando até que vai investir maciçamente em data centers. O que você está dizendo? Eu estou dizendo que não existe transição energética sem transformação digital. Agora, se eu não pensar, você tem razão, tem nem marco regulatório de offshore, então não vamos fazer nada. Sabe por que a gente não devia fazer nada, José? Porque não tem nem cabo. A gente não produz uma coisa chamada PLC, Power Line Communication. Eu transmito energia de lá do offshore e comunico dados para eu fazer a gestão. Você sabe como é que é feito um site fotovoltaico? Ele é feito num escritório, faço uma sala de situação, tudo por fibramento óptico. Opa, o que você está dizendo? Estou dizendo que ainda vem mais isso, conectividade. E por quê? Quando eu estou falando do hidrogênio, quando vem essa conectividade toda, eu estou ajudando um empreendedor digital, estou chegando em quem é mais vulnerável, estou trazendo a internet para as escolas, estou fazendo tudo isso. Por quê? Porque é interessante desenvolver o nosso subdesenvolvimento digital para um outro patamar. Isso vai acontecer? Espero que sim. Mas você vê que o destino está ficando menos importante do que a viagem. E o biogás sendo desenvolvido? Opa, é verdade? É. Então, para que isso? Para tudo isso. Então, são muitas a gente costura ter um ponto, mas é um fragmento. Você conhece o mapa de interconexões do World Economic Forum, você vê quantas variáveis que a gente tem de um mapa de interconexões e interdependência, para a gente poder entender o mundo. Existe uma crítica, né, recorrente de quem é opositor ao governo, e ouvi muito isso, de bater muito forte no governo por conta do hidrogênio verde, de chamar o hidrogênio verde a bala de prata. Não tem bala de prata, eu vi muito isso, nós vimos isso ser proferido. E ao mesmo tempo, Célio, você traz esse discurso do percurso importante antes de chegar ao destino. E o contraponto ao hidrogênio verde, como sendo a suposta bala de prata, é de que a gente devia estar investindo em inovação, por exemplo. Você está dizendo o seguinte, inclui inovação. Claro! Como é que eu mas pergunto, o Ceará, nessa agenda do hidrogênio verde, ele está atuando também nesses outros campos ou ele está focado ainda apenas no hidrogênio verde? Não, todos os cantos são importantes. Só para você ver, por conta disso, acho que foi notícia até do Povo, 6,5 milhões de dólares que o Banco Mundial deu para um centro de inovação para a SAF, combustível limpo de aviação. E por que isso? Porque a gente estava protagonizando esse processo. Então, eu acho, por exemplo, que são corretas as críticas quando eu digo assim, o número que dá. Eu não tenho a viabilidade econômica para poder dizer que o hidrogênio... Quando eu não tenho escalabilidade em nada, tá certo? Eu não tenho como defender do ponto de vista como econômico. Mas podemos empreender, e aí é um pouco do Mariano Mazzucato, para poder entender, olha, esse futuro pode estar indo para esse campo.
Eu não preciso pegar um iluminado para fazer isso. E aí, gente, no mínimo, a gente está criando um movimento importantíssimo para a economia. Que investimento é esse no hidrogênio verde que se faz do ponto de vista da política pública? Eu acho que o que existe é um investimento forte. Agora, a fragmentação das questões de ciência, tecnologia e inovação, a tentativa é essa. Agora, onde é que está começando? O Ceará ampliou em 44% as universidades no interior. Aqui você tem 35 IFCS. Se for pensar do ponto de vista de plataforma, não de posição, talvez o Ceará está se abastecendo muito bem da educação. Mas será que a educação é importante estruturalmente? Porque você investe hoje, pelo menos a Coreia nos mostrou que era 30 anos. Aqui não. Poxa, tá aí, você está falando de hidrogênio na pandemia, que eu não sei qual é o custo da quebra da molécula, não sei como transporte, não sei como vai fazer o armazenamento. Tudo isso leva a centros de inovação. Eu tenho que estudar, mas inovação não é só TIC. TIC é uma pobreza, é só instrumento. Eu tenho que pensar em muito mais do que isso. Transformação digital é o mundo onde eu tenho esse homem em transformação para o mundo digital. É tudo. É carro automado e tudo e etc. Isso está acontecendo no Brasil, no mundo e no Ceará. Agora, lembrando, hein? Nós não temos, assim como nós não temos o PLC, você sabia que no Brasil a gente tem quase 300 milhões de celulares e nós não fabricamos chip? Por que a pessoa também não pensa desse jeito? Tá entendendo? Sabia que nós somos celeiros do mundo, não temos fertilizante? Não está vendo que são caminhos que nós temos que buscar de uma maneira mais sistêmica? Eu não posso é pegar e trocar um investimento do hidrogênio verde, se ele não for privado, por uma questão alimentar de uma pessoa que hoje passa fome, que não é de hoje. Nós ainda temos 1 milhão de pessoas abaixo da extrema pobreza. Muito bem. Como é que essa agenda, que a gente falou de hidrogênio verde, está falando de inovação, como é que tudo isso, Célio, aparece no Ceará 2050? Lembrando que é sempre difícil que a política, o tempo da política, eu tenho falado muito isso nesses programas do Anuário, que o tempo da política, ele case, ele se conecte, tenha não anacronismo com o tempo da pesquisa, com o tempo do planejamento, tanto que na vida real dos governos, o secretário da Fazenda ou o ministro da Fazenda é muito mais relevante do que o ministro do Planejamento ou o secretário do Planejamento, porque as pessoas querem o imediatismo. Pergunto a você, Ceará 2050, ele está absolutamente vivo dentro dessa lógica do governo hoje? Olha, vivo sim, porque ele é constitucional. Não há, eu acho que nem uma PPA, o Plano Plurianual, ou LDO, LOA, que não siga o 2050. Agora, se ele está adaptado a cada contexto, cada momento, essa é uma discussão que a própria sociedade deve cobrar. E é um desafio do governo que também está no poder. Sem dúvida, mas o Ceará 2050 é um plano de Estado, tá certo? E é constitucional. Até isso para poder entender. Isso não existe no Brasil. Não existe, Josélio. E aí é importantíssimo isso que você fala, porque planejamento, nós temos um sistema político deformado, isso é claro. 2 em 2 anos uma eleição. Nós não temos a governança, nós temos governabilidade, porque nós temos o maior partido aqui, é o partido do centrão, tá entendendo? Não é um partido ideologicamente discutido. Talvez o partido mais liberal seja conservador. Essas discussões que a gente não tem do ponto de vista estruturais e ideológicos é que falham nos discursos, né? Então o que a gente tem? A gente acaba trabalhando ignorância pragmática, que é aquilo que se detém o poder para a síntese, onde você tem um sim ou não, vamos por aqui ou vamos por acolá. Mas você não tem no bom método científico, que é ciência, a tese e a antítese. Que na nossa visão corporativa do mercado de capitais, a gente fala de uma análise SWOT, que é o que? Ameaças e oportunidades, pontos fracos, pontos fortes. Todo mundo faz isso, tá certo? Porque nenhuma empresa vai sobreviver se ela não tiver um olhar no horizonte. Eu não posso tomar uma decisão de curto prazo sem ver o longo prazo. Ah, mas o longo prazo está mudando o tempo todo. Pois então veja qual é o longo prazo que você está fazendo, porque senão se você continua afundando um Estado brasileiro, tomando decisões de curto prazo sem nenhuma conexão com o futuro. Você está falando uma espécie de resposta a quem questiona essa suposta abstração que é o planejamento. Pelo sistema político deformado. Eu tenho eleições de 2 em 2 anos, eu tenho que fazer coisas superficiais. Eu tenho que pegar e ter a síntese. E eu não tenho um diagnóstico. Eu tenho que pegar e dizer, estou fazendo. E quem pensar no futuro, e aí uma luta, tá ruim. Ainda bem que a gente tem que pegar e ter as iluminações de Júlio Verne, né? Porque esse negócio do hidrogênio, gente, é tão antigo. É de 1874, Ilha Misteriosa. Quando ele diz assim, vamos transformar o carvão, vai ser mudado pela água. Porque vai ter um dia que a eletricidade vai separar o hidrogênio do oxigênio. Isso é 1874.
Josélio, isso não é uma questão que a gente mude agora. A gente tem conflitos geopolíticos no mundo inteiro por óleo e gás. Você não muda uma matriz petrolífera, até lê do engano nosso. Acha que lá na Ucrânia, ali é o Nord Stream 1, Nord Stream 2, 11 bilhões de euros no Nord Stream 2, e não funciona, e a briga lá da Ucrânia com o negócio. Para um historiador e vendo a cultura e analisar, não, isso foi a invasão da Crimeia, nada disso, é óleo e gás. Aqui a Venezuela está pedindo, porque a Guiana pegou em 1966 o Estado, que é isso? Foi porque a ExxonMobil, o detalhe é que a gente está numa realidade embaçada demais, Josélio. Porque a nossa realidade, na verdade, aí é que eu vou dizer, ela parece muito mais ficção. Ela é uma narrativa equivocada do que realmente a gente precisa nesse país. A falta de a visão do estadista. Esse é que vai alterar esse processo. Ainda bem, a gente quando olha o anuário, olha quantos dados e informações que podem ser usadas para políticas públicas. A gente vê isso no anuário, a gente vê isso. Puxa, estão tentando aí fazer o quê? 20, 30 anos? Isso é uma bobagem, já keynesiano, no futuro todos estaremos... Gente, não é assim. Se você não pensar no seu filho, se você não pensar na aposentadoria, isso é para a empresa, é para uma família, é para tudo. Onde é que vai estar o seu filho na faculdade? Quando ele nasce, você já tem que estar pensando, poxa, meu filho vai estudar durante quanto? 11, 12, 13, 15 anos. E a gente faz como? No dia a dia? Tem eleição. Opa, como é que vai? Quais são os grupos de interesse? Quais são os interesses políticos partidários? A governabilidade que eu tenho que ter para um sistema político deformado acaba com a governança, que acaba com essa ética, que é o pacto entre as gerações. E aí vem qualquer discurso, qualquer coisa que a coisa dizer, está valendo. Está valendo também o que eu digo. Então, se o cara está certo, eu estou certo. A narrativa do mais forte é quem detém o poder. Célio, vamos lá. A gente está falando de um cenário em que a gente não enxerga, e o público em geral enxerga menos ainda, porque ele não enxerga saída desse cenário maniqueísta, num cenário de extrema direita, extrema esquerda, num cenário em que até o próprio presidente Lula, que sempre foi muito pragmático, sempre foi de centro, cá para nós, mas aí tende a ser cobrado para que seja duro, para que não seja diferente de Bolsonaro, para que seja o lado oposto do bolsonarismo. Traduzindo, o que é que a gente pode ter de esperança, já que você é também um homem que sonha, para que nós saiamos dessa equação? Como é que você enxerga nesse cenário que está posto a saída desse quadro, lembrando que as eleições para a presidência acontecem daqui a 2 anos e na prateleira da política a gente não vê muitas opções no equilíbrio, na prateleira do equilíbrio. Olha, perfeito. Você falou de maniqueísmo, você falou de algumas questões aí que eu acho vitais e importantes, Josélio. Vamos tentar dar uma organizada nesse pensamento. Falei de sistema político deformado e vamos entender o que está acontecendo. A pessoa é cobrada por uma ação de curto prazo, porque nós estamos equivocados, tá certo? E como é que as pessoas vão entender tudo isso? Poxa, é um pouco difícil, mas tem uma coisa assim, a inteligência artificial está chegando. Aí como é que eu faço? Eu vou perder meu emprego? Não, você tem que ter mais conhecimento. Ela pode ser uma ferramenta para você melhorar a qualidade de vida dos homens. Eu tenho que ter a sociedade 5.0. Então, eu vou começando a pensar em outras formas e matrizes do pensamento humano para poder discutir tudo isso. Quando você fala polarização social, você bateu o centro. Era o 4º maior risco global para 2 anos, no ano passado, no relatório de risco global do World Economic Forum, do Fórum Econômico Mundial. Passou a ser o 3º, Josélio. A desinformação, que é o que a gente está vivendo aqui, não é do Brasil. Ela está no mundo, ela é o primeiro lugar no risco global, a desinformação, que é o tal, a gente pode chamar desde o fake news ou a forma como o conhecimento está sendo discutido. Então, nós estamos vivendo uma mudança de época com muitos traumas e muitas crises. Então, quando você fala em polarização social, é Bolsonaro e Lula. É direita ou esquerda? É sectarismo de direita e esquerda? É binário. A gente está voltando a 0 ou 1. Não existe mais aquela dialética, não existe mais o contínuo, não existe mais conjunto sobre conjunto para eu poder pensar. Ou você está do meu lado ou você não está. Eu sou contra o que você pensa, logo você está contra. E aí o que acontece quando eu não tenho diálogo, não tenho a boa diplomacia? O mundo fica nessa situação de extrema dificuldade. São eventos climáticos de um clima de polarização, muito mais do que a tempestade que venha com elevação do nível do mar ou dos rios. Tá certo? Tá. A gente tem que compreender
que a gente está evoluindo talvez no pensamento humano. Mas talvez isso seja antropológico até, viu? Eu acho que a gente tem que tentar colocar o seguinte: eu tenho que sair do populismo do lado A ou populismo do lado B. Eu tenho que começar a dizer assim, como é que eu vou resolver o problema de pavimentação da cidade de Fortaleza? Quanto tempo demora? 30, 40 anos, gente. Como é que eu vou resolver o problema do saneamento? Isso é prático. Ah, é? Como é que vai ser isso? Não, 25 anos a gente pode pegar e ter um saneamento básico na região metropolitana. Quanto custa isso? Deve custar 19 bilhões, tá certo, de investimento. Isso é prático. Agora, na hora, ipa, cadê? Como é que eu tenho? Aí eu não tenho obra de contenção, não tenho nada, não cuido dos mangues, não cuido de nada. Aí quando eu vejo, eu só estou a reboque. Sobe o nível do mar, e agora? Enxergo. E agora? E agora? E agora? Isso não é estadista. Você é do setor privado, você teve a experiência em governo. Meu estágio. Eu imagino como deve ser a diferença do tempo do privado para o tempo do público e como é que você lidou com isso. Você tinha uma missão muito clara, traduzindo na Secretaria da Pós-Pandemia. Esperançar. Era isso. Tem que ser. As pessoas não podiam. A saúde mental, por isso a polarização está pior, é no mundo. As pessoas não estão conseguindo refletir de maneira adequada e não querem o debate. E aí o que acontece? Se perdeu, ou você está do meu lado ou não está, e etc. E nesse ponto aí, José, da polarização, você tem que dizer assim, olha, gente, sonhar. Sonhar é viver, gente. Quem não sonhar, morreu. Tá certo? Acreditar em alguma coisa é fundamental. A esperança é que, às vezes, quem tem barriga vazia pega e diz assim, amanhã vai ser um novo dia. Scarlett O'Hara e o vento levou. E aí vai ser. Senão você não muda nada. Agora, sonhar não é ficar por devaneio. É você sonhar para buscar que aquela realidade seja construída. Só para concluir, tem pouquíssimo tempo para acabar, mas falando do âmbito privado, BFA fez uma fusão, agora é Astor BFA, e aí eu pego primeiro saber de você como é que é esse cenário pós-fusão e rapidamente como é que é o cenário de fusões e aquisições hoje no Ceará. Lembrando que o Ceará, com todas as suas adversidades, é um estado de referência na Bolsa de Valores, na B3, com tantas empresas com capital aberto. Isso. Olha, eu acho que o cenário tem sido, só para te dar uma ideia, a ideia de fusões e aquisições, que é onde o Investment Bank trabalha, é o nosso foco em termos de Astor BFA, tem crescido muito. O ano passado, nós tivemos no Brasil 1.499, eu tenho todos esses números na cabeça, porque é o nosso trabalho, 1.499 fusões e aquisições, e 532 foram na área de tecnologia. O que a gente aprende? Na aceleração que está o mundo, eu tenho que ter crescimentos não orgânicos. Se eu ficar na orgânico, eu não crio a escalabilidade na velocidade que o mundo está pedindo. Não dá tempo, né? Não dá. Grupo Soma como Arezo agora para quê? Para poder ter um grande grupo de varejo. E se você não fizer isso com velocidade... E a gente tem estudos, McKinsey 2024, que apontam que o retorno para investidores nesse sentido, para o acionista, ele sobe de forma média 2,3%. Isso é muita coisa. Agora, isso tem que ter proatividade. Eu tenho que ir lá, poxa, quero aumentar minha área geográfica, opa, vou lá e adquiro, antes até de montar. Isso consolida muita coisa, tá? Do outro lado, eu preciso de uma tecnologia. Eu não tinha essa expertise em pesquisa e desenvolvimento. Vou lá e compro alguma coisa. Faço uma joint venture, como a gente fez. Existiam duas expertises. Então, o mundo caminha para cooperação. O nome disso na boa literatura de finanças corporativas são alianças estratégicas, são uma base importante para o crescimento e desenvolvimento sustentável das corporações. Então, isso é o que nós fazemos. E falando assim de governo, eu acho que tinha que aprender e passei um pouquinho do que eu aprendi no mundo privado para o governo. Acho que chegamos a algumas visões interessantes. Acho que governo tem que ter uma visão até de maior longo prazo. Eu acho que a empresa, ela tem ali, como você falou, vamos aqui empregar, gerar renda e tudo, etc. Mas temos que pegar e nos adaptar, não só às mudanças climáticas, mas a um contexto dinâmico de transformação digital que está mudando os modos de produção, emprego e renda no mundo inteiro. E o Ceará, Fortaleza ou o Brasil não estão fora do mundo. É mais isso, Josélio, para dizer o que é o nosso trabalho e excelente a experiência e sempre bom estar com você aqui nessa discussão de anuário e essas provocações assim. E eu acho ótimo, ele diz assim, vamos conversar como se estivesse no nosso almoço. E é por aí. Eu acho que está valendo tudo. Da bala de prata, a bala de ouro,
ou até uma bala doce para a gente pegar e tentar adocicar um pouquinho e se esperançar. Maravilha. Célio, muito obrigado. Sempre um prazer recebê-lo. Parabéns pelo trabalho da Astro BFA no anuário também. Muito obrigado. Obrigado. Eu conversei com o Célio Fernando Bezerra Mello, economista e sócio-diretor da Astro BFA, que é uma consultoria muito importante para o Anuário do Ceará. Anuário do Ceará, que é uma publicação em edição impressa luxuosa, 680 páginas, 14 capítulos, que você também pode acessar gratuitamente pela internet, anuariodoceará.com.br. Esse programa você vê aqui no canal FDR e também na sua coleção completa no YouTube da Fundação Demócrito Rocha. Você também pode acompanhar o anuário nas suas atualizações de todo dia no nosso Instagram, anuariodoceará.com.br, é o site, já falei, no Instagram, Anuário do Ceará. Não perca, até o próximo programa.